Milhões de anos atrás, o nosso planeta era habitado por criaturas extraordinárias, sendo algumas espécies do tamanho de uma galinha, e outras do tamanho de um prédio. Os dinossauros dominaram a Terra por muito tempo, e existiram alguns tão perigosos, que poderiam engolir um ser humano, apenas com uma mordida. No vídeo de hoje, confira os dinossauros mais perigosos que já pisaram no solo do planeta, e surpreenda-se com a capacidade desses terríveis animais. Você está no canal Entre Fatos e Mitos, seja bem-vindo, e sente-se, lá vem história. Tarbossauro. Seu nome significa lagarto alarmante. É um gênero de dinossauro tiranossauro, que floresceu na Ásia. Considerado como uma única espécie conhecida, o Tarbosaurus batar. Fósseis foram recuperados na Mongólia, com restos mais fragmentários encontrados mais longe, em partes da China. O Tarbosauro é a versão asiática do Tyrannosaurus Rex, e os dois são primos próximos. Em questão de aparência, os dois gêneros são muito semelhantes, e enquanto o T-Rex podia medir 12 ou 13 metros de comprimento, o Tarbosauro ficava com seus 12 metros de comprimento. Esse primo da estrela de Hollywood possuía uma cabeça estreita, com suas órbitas oculares voltadas para os lados, e não teria percepção de profundidade. Embora que na visão, o animal deixava a desejar, tinha um ótimo olfato, e sua audição era muito boa. Os dentes do Tarbosauro eram afiados e curvos, prontos para esmagar e rasgar a carne e os ossos das presas. E seus braços seriam um dos mais curtos dos tiranossaurídeos. Giganotossauro. Na Patagônia Argentina, vivia um animal que chamamos de o lagarto gigante do sul. O Giganotossauro era bípede, ou seja, caminhava sobre as duas patas. Tinha braços curtos e pernas longas. Além disso, a cauda comprida servia como um contrapeso. Viveu durante o período Cretáceo, e era mais alto e mais comprido do que o famoso T-Rex. Um dos fósseis descobertos mostra que quando ainda vivo, esse animal tinha 13 metros de comprimento e 8 toneladas. E muitos acreditam que esse lagarto gigante poderia ultrapassar essas medidas, ficando ainda maior. Segundo a ciência, é estimado que o animal atingia de 12 a 14 metros de comprimento, e uma altura podendo chegar aos 5 metros até o quadril. O peso é uma estimativa sobre a massa corpórea a partir dos fósseis. Destacamos o tamanho da cabeça do animal. Era tão grande que ultrapassava a altura de um ser humano. Seu olfato era muito bom, e seus dentes eram afiados e pontiagudos, revelando que o Giganotossauro matava suas presas, e não costumava se alimentar de restos nem de carnes. Espinossauro. Foi um gênero de dinossauro espinosaurídeo, que viveu durante o período Cretáceo. Estava principalmente na região que é hoje o norte da África. O espinossauro foi um dos maiores dinossauros terópodes que já existiram. Suas últimas estimativas sugerem que adultos poderiam medir em torno de 15 ou 16 metros de comprimento. Também tinham grandes prolongações espinhais nas vértebras de suas costas, maiores ou do tamanho de uma pessoa, que são recobertas pela pele, fazendo parecer uma vela. Por causa dessas prolongações, ele é chamado de lagarto espinho, ou lagarto espinhoso. Os cientistas cogitam como possíveis funções dessa vela dorsal, como armazenar o calor do sol, para exibição, atrair o sexo oposto, ou para intimidar os rivais. Ou então, a vela era apenas um efeito visual durante o nado. Seus braços e sua mandíbula eram extremamente longos que serviam para pegar grandes peixes. E olhando a imagem do espinossauro, lembramos a figura de um crocodilo. As evidências sugerem que vivia tanto na terra quanto na água. Vivia em um ambiente úmido de planícies de maré e florestas de mangue, ao lado de muitos outros dinossauros. Foi o maior dinossauro carnívoro que já viveu, sendo maior que um tiranossauro. Entretanto, não seria tão forte quanto um Carnotauro. Por causa dos chifres em sua cabeça, este dinossauro recebeu o nome de touro carnívoro. Era bípede, sendo adaptado para a corrida, podendo atingir 55 km por hora.
Suas mandíbulas eram curtas, e não era tão grande quanto os outros desta lista. Por isso, alguns acreditam que costumava caçar animais menores. Mas outros defendem que o Carnotauro também era capaz de caçar presas maiores. Os chifres em sua cabeça, em conjunto com a forte musculatura do seu pescoço, eram provavelmente utilizados em combates entre membros da mesma espécie. Estudos dos restos destes animais sugerem que lutavam entre si, com golpes rápidos, com empurrões com as laterais, ou mesmo com choque frontal. O Carnotauro podia medir 7 metros de comprimento e 3 metros de altura, e seu peso podia chegar a 2 toneladas. Com uma constituição bem leve e pés bem adaptados para correr, este animal provavelmente era um dos mais rápidos terópodes. Seu focinho maciço sugere órgãos olfativos grandes e, consequentemente, um olfato apurado. Podia dar rápidas mordidas, cuja força ainda é objeto de discussão. Alguns pesquisadores acreditam que o animal não precisava ter uma mordida muito potente, já que a maioria das suas presas era pequena, e quando fosse necessário abater um animal maior, ele poderia investir em morder várias vezes, até abater sua vítima. Mas outros paleontólogos acreditam que o Carnotauro tinha uma mordida tão potente quanto a de um jacaré americano, que tem uma das mais fortes mordidas dentre os animais existentes atualmente. Tiranossauro Rex. Sem dúvidas, não podemos deixar este monstro de fora da lista, sendo as fêmeas maiores do que os machos. Poderiam atingir 13 metros de comprimento e 5 metros de altura. O peso variava de 6, 7 ou mais de 8 toneladas. Seu crânio era cilíndrico e resistente, tendo 1,5 metro. Seus dentes eram poderosos, com formatos e tamanhos diferentes. Enquanto uns tinham mais ou menos 20 centímetros, os maiores podiam ter 30 centímetros. Sua arcada dentária era formada por até 60 dentes, que eram substituídos durante a vida do animal. Sua mordida foi considerada a mais poderosa do planeta, tendo uma força de 6 toneladas. Era uma criatura muito forte, e seu pescoço também era muito grosso e musculoso. Suas pernas eram longas e musculosas, entretanto, seus braços eram muito curtos. O Tiranossauro Rex era muito grande e pesado, e mesmo sendo muito forte, não poderia alcançar altas velocidades. Há quem diga que sua velocidade era de pouco mais de 20 km por hora. Sendo um terópode, era bípede e caminhava sobre as duas patas. Viveu no final do período Cretáceo e encontrava-se na atual América do Norte. Existem muitas teorias, muito chamativas e esquisitas sobre os dinossauros, como a origem e extinção destes que um dia foram os dominantes do planeta. Mas isso é assunto para outro vídeo. Infelizmente vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua visualização, e não esqueçam de se inscrever para não perder nenhum conteúdo interessante que postamos por aqui. Um forte abraço, e até mais. Ponto.